Mateus 24:11 diz assim o texto: e surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Isso está acontecendo ou não? Nunca se viu tanto profeta, nada contra, mas nunca se viu tanto profeta. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se, mas aquele que perseverar até o fim será. E o 14 para fechar: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o... Feche seus olhos, por favor, e coloque a mão no seu coração. Pai, graças te damos por esta manhã. Exaltado seja o teu nome acima de todas as coisas. Tu és verdadeiramente o Cristo, o Deus vivo, o pão vivo que desceu do céu. A nossa oração nesta manhã é que o Senhor fale conosco. Nós te amamos, Jesus. Tu és a pessoa mais amada deste lugar. Esperamos que tu possas ministrar sobre nós neste dia, que tu possas abrir o nosso entendimento e nos revelar muitas vezes coisas que são claras, mas não conseguimos enxergar. Toma minha vida em tuas mãos, me tira de cena por completo, para que a tua palavra possa penetrar como uma espada cortante no coração de cada um dos teus filhos, a ponto de trazer um discernimento, e que cada um de nós consiga entender de fato o tempo profético que nós estamos vivendo. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê o melhor aplauso que você pode dar a Deus. Repete comigo: os dias atuais. Eu não sei se faz sentido para você, mas nós estamos vivendo dias difíceis. Quando nós olhamos para o cenário, e é importante a gente entender que eu não estou falando de Brasil, eu estou falando de mundo. Eu não sei se você tem acompanhado, mas o Trump tem trabalhado firmemente para tentar trazer a paz entre a Ucrânia e a Rússia. Ele teve uma reunião, inclusive, com Zelensky, e foi uma reunião muito desgastante, a ponto de ele tirar o cara da Casa Branca. E ele está tentando ali fazer um acordo de paz. Eu estava vendo uma declaração do Macron, presidente da França, querendo juntar a Europa para defender a Ucrânia. Então a gente está vivendo literalmente um tempo complicado, um tempo difícil. Quando você lê, se você tiver oportunidade depois na sua casa hoje, com calma, não é ler, medita sobre Mateus capítulo 24. Lê todo o texto e vai estudando ele para você entender, porque tudo que está escrito em Mateus 24, há mais de 2000 anos atrás, está tudo se cumprindo. E quando a gente olha para todo esse cenário, tudo isso que está acontecendo, se nós formos olhar pela ótica do mundo, a gente não tem mais esperança. A gente perde toda a esperança naquilo que nós estamos vivendo. Mas é importante nós lembrarmos que a nossa esperança, ela não vem dos homens, a nossa esperança vem de Deus. A nossa esperança não está no governo em que nós estamos debaixo desse governo terreno, mas a nossa esperança está debaixo de um governo celestial. A nossa esperança não são os políticos que nós mesmos colocamos lá, acreditando que eles vão nos honrar, e que muitos deles, a grande maioria, acaba nos traindo. Mas a nossa esperança está no Rei da Glória. A nossa esperança está naquele que prometeu e que jamais vai deixar de cumprir. Essa é a nossa esperança. E quando a gente fala de esperança, o Senhor me trouxe à memória um texto que eu gosto muito, que está em 1 Reis, capítulo 18, que fala sobre Elias. E eu queria compartilhar contigo nessa manhã. Coloca para mim, por favor, 1 Reis, capítulo 18. Versículo 1. E sucedeu que, depois de muitos dias,
A palavra do Senhor veio a Elias. A palavra de quem? A palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e deu, e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. E disse Acabe a Obadias: vai pela terra, a todas as fontes de água e a todos os rios, pode ser que achemos erva, para que em vida conservemos os cavalos e mulas, e não estejamos privados dos animais. E repartiram entre si a terra para passarem por ela. Acabe foi à parte por um caminho, e Obadias também foi à parte por outro caminho. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou, e conhecendo ele, prostrou-se sobre o seu rosto e disse: és tu o meu senhor Elias? E disse-lhe ele: eu sou. Vai e diz a teu senhor: eis que aqui está Elias. Porém ele disse: em que pequei para que entregues teu servo na mão de Acabe, para que me mate? Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino, onde o meu Senhor não mandasse em busca de ti. E dizendo eles: aqui não está, então ajuramentava os reinos e as nações, se eles te não tinham achado. E agora dizes tu: vai, dize a teu Senhor, eis que aqui está Elias? E poderia ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me mataria. Porém eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Porventura não disseram a meu Senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como eu escondia 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50 numas covas, e os sustentei com pão e água? E agora dizes tu: vai e dize a teu Senhor, eis que aqui está Elias, ele me mataria. E disse Elias: vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que não deveras hoje que deveras hoje me mostrarei a ele. Então foi Obadia encontrar-se com Acabe e lhe anunciou, e foi Acabe encontrar-se com Elias. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: és tu o perturbador de Israel? Quero parar por aqui por enquanto. Eu queria que você tentasse imaginar essa história. Elias libera uma palavra que ia haver seca na terra durante 3 anos. E assim aconteceu. Elias, ele é sustentado por Deus no riacho de Querite. Depois ele é levado por Deus até a casa de uma viúva, onde Deus disse que essa viúva sustentaria Elias. Mas na verdade, quando Elias chega lá, Elias é que faz o primeiro milagre na vida dessa mulher, para que essa mulher depois pudesse o sustentar. O tempo se passa, e agora Elias se apresenta, e ele se encontra com Obadias. Acabe, que era o rei, ele chama Obadias antes e fala assim: olha, vamos fazer o seguinte, você vai por um canto com um grupo, eu vou por outro canto com outro grupo, e vamos tentar achar erva para os animais, que afinal de contas estão quase morrendo. Então Acabe vai para um lugar, Obadias vai para outro, e Elias, o profeta Elias, se encontra com Obadias, que também era profeta. E ele, quando se encontra, ele fala assim: olha, vai lá e diz para Acabe que eu estou aqui. Obadias, muito preocupado, fala assim: meu senhor, não faça isso comigo. Está arriscado eu sair daqui e ir lá falar com Acabe que eu te encontrei, e quando eu voltar, o Espírito do Senhor possa ter te tomado e você sumir, porque afinal de contas o meu Senhor procurou todos os lugares e ninguém sabia de você. Porque deixa eu te dizer uma coisa: quando Deus quer te esconder, nem os teus inimigos conseguem te encontrar. Quando Deus quer te esconder, e eu preciso que você entenda nessa manhã, que quando Deus quer esconder alguém, quando Deus quer guardar alguém, por mais que as pessoas se levantem para procurar esse alguém, jamais vão encontrar. Porque quando você está no esconderijo do Altíssimo,
A sombra do onipotente ninguém pode te achar. Só que chega um momento que agora Elias já não estava mais sendo procurado, mas Elias agora se apresenta, porque vai ter um tempo determinado na tua vida em que você se escondeu. Agora chegou o tempo de você se apresentar para aquilo que Deus vai fazer. Posso ouvir um amém? Então Elias se apresenta e fala assim: olha, diz para Acabe que eu estou aqui. Obadias, muito preocupado, mas acreditando na palavra do profeta, ele vai lá, fala com Acabe e fala assim: olha, eu encontrei o profeta Elias. Aí Acabe vem ao encontro de Elias, e essa frase mexe muito comigo. Deixa esse último texto que eu li aí, por favor. E sucedeu que, vendo Acabe, Elias disse-lhe a Acabe: és tu o perturbador de Israel? Porque vai ser sempre assim. Sempre vão querer colocar sobre você um título que não é teu. Sempre vão querer te julgar da forma como eles se veem. As pessoas normalmente olham para mim e para você, e elas vão dar para a gente um título que na verdade é o título delas. O verdadeiro perturbador em Israel era Acabe, não era Elias. Então Elias, ele olha para Acabe e ele vê Acabe da forma que ele próprio era. Por isso que muitas vezes você é julgado por alguns e você fica triste porque é julgado. E deixa eu te dizer uma coisa: o mundo vai te odiar. Se você é um servo de Deus, o mundo vai odiar você. Se você é um homem, uma mulher posicionada por Deus, o mundo vai odiar você. Mas eles só vão te dar o título que eles próprios carregam. E não tem a ver contigo, mas tem a ver com eles. Porque as pessoas sempre vão dizer pra gente o que a gente é, não olhando para aquilo que nós somos, mas para aquilo que eles são. Você está comigo aqui nessa manhã? E Elias, ele não fica preocupado com o título que ele recebe. Olha o que continua dizendo o texto. Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Balaim. O que Elias está dizendo é o seguinte: não, olha, eu não sou, esse título aí não é meu. Esse título cabe a você. E só cabe a você porque você deixou o Senhor e você começou a adorar outros deuses. Esse título só cabe a você porque você não sabe mais quem é o Senhor. E você agora, você está literalmente cego. E toda pessoa que é cega, guarda isso no seu coração: todo cego que guia um outro cego, ambos cairão no abismo. Um cego não tem condições de guiar outro cego. Somente quem vê é que pode guiar alguém que está cego. Então Elias, Acabe estava completamente cego. E Acabe estava levando o povo para o lugar que ele próprio estava indo. Porque líderes que não têm visão vão sempre conduzir o povo para o lugar onde eles acreditam que é bom, mas eles nem próprios não sabem que lugar é esse. Tome cuidado com lideranças. Tome cuidado com quem você anda. Tome cuidado nos caminhos em que você vai começar a seguir. Nós estamos vivendo um tempo em que é um tempo de, literalmente, de discernimento de espírito. Eu tenho falado muito aqui na igreja para os líderes: nós precisamos ter discernimento de espírito. Nós precisamos entender o momento de expulsar o demônio e no momento de repreender alguém com caráter. Nós precisamos entender o tempo em que é espiritual e no tempo em que é carnal. Nós precisamos estar atentos naquilo que é meninice e naquilo que é demônio. Nós precisamos entender o tempo profético que nós estamos vivendo. Se nós quisermos chegar no lugar onde Deus tem para nós, nós precisamos deixar para trás as coisas de menino. Deus me deu uma palavra no começo desse ano, o ano da maturidade. E isso não foi à toa, isso foi profético. É um tempo que nós precisamos amadurecer a nossa mente e entender o lugar em que nós queremos estar. Nós precisamos entender o lugar que Deus quer nos conduzir. Nós precisamos aprender a deixar para trás as coisas de menino. Parar de ficar olhando para o outro, julgando o outro. Mas se cada um de nós cuidar de si e se preocupar em crescer no espírito, nós vamos ser uma igreja saudável. Ao invés de nós ficarmos dizendo: o outro faz isso, o outro faz aquilo, faça você a diferença. Porque se o meu irmão não tem condições de fazer, faço eu no lugar dele. E se cada um pensar da mesma forma, nós vamos crescer junto e alcançar o lugar que Cristo tem para nós. Então Elias, quando se apresenta, ele não estava preocupado com o que os outros estavam fazendo, mas ele sabia qual era a missão que Deus havia dado para ele.
Agora, pois, envia junto a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também a 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Eu fico imaginando a cena. Elias está 3 anos sem Acabe olhar para o rosto dele. Agora Elias se apresenta e fala assim: olha, faz o seguinte, tu não crê realmente em Baal? Junta todos os profetas de Baal e de Azerá e vamos fazer um encontro lá no Monte Carmelo. Eu fico imaginando a mente de Acabe. Chegou o momento de eu destruir esse perturbador de Israel. Chegou o momento de eu destruir esse crente. E eles se encontram no monte. O texto é muito grande, eu não vou ficar preso ao texto, mas quando você vai estudar a origem do nome Elias, o nome Elias significa Jeová é Deus. Então Elias, ele cresceu, ele foi criado num ambiente em que os pais dele diziam para ele: ei, Jeová é Deus, faz isso, Jeová é Deus, faz aquilo, Jeová é Deus, faz aquilo outro, Jeová é Deus, não faz isso, Jeová é Deus, vai para a escola, Jeová é Deus, obedece sua mãe, Jeová é Deus, vai para aquele lugar. Então Elias cresceu ali naquele ambiente, entendendo que Jeová é Deus. Agora o povo de Israel está dizendo que Baal é Deus. Então Elias, ele é enviado por Deus agora para dizer para aquela nação que o Deus daquela nação não é Baal, mas é Deus. Pastor, onde você está querendo chegar? Eu estou querendo chegar que nós estamos vivendo literalmente os últimos dias. Quando você vai para o livro de Apocalipse, fala de um demônio chamado Abaddon e Apolion, que eles seriam soltos e seriam fazer uma devastação. Eu não sei se faz sentido para você, mas para mim faz todo sentido e acho que já estão por aí. Antigamente no carnaval eles iam lá e faziam coisas que, assim, meio que discreta. Hoje em dia não, eles vão para as avenidas e eles mostram literalmente que eles servem às trevas. Ainda tem gente que vai lá cultuar esse tipo de coisa. Eu estou falando alguma bobagem? Por favor. Cada dia está pior. Às vezes no Instagram aparecia para mim aqui alguns caras possuídos na avenida, literalmente possuídos na avenida. Uma festa literalmente para Satanás. Em outras palavras, eles estão tentando mostrar para mim e para você que Satanás é Deus. E se nós não entendermos a mensagem de Elias, porque a mensagem do profeta Elias é uma mensagem atual. A mensagem do profeta Elias naquela época é uma mensagem dos dias de hoje. Se nós não entendermos que só Jeová é Deus, nós vamos acabar fazendo coisas que nós não deveríamos fazer. Pastor, mas não tem nada a ver. Deixa eu te dizer uma coisa, tem tudo a ver. Quem é de Deus não vive fazendo as coisas do maligno. Quem é de Deus não vive perdendo seu tempo andando em lugares onde são escuros. Quem é de Deus não perde o seu tempo se envolvendo em situações que não deveria se envolver. Você não pode ser de Deus no domingo, durante a semana, você é do diabo. Você não pode ser de Deus e durante a semana, você literalmente fazer as coisas que o inimigo pede para que você faça. Você precisa entender que você tem um chamado. A palavra de Deus, coloca para mim em Mateus 24, 24. Olha o que diz a palavra de Deus. Não é a minha palavra. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, farão tão grandes, não diz que eles vão tentar fazer, a Bíblia diz que eles farão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os... Pastor, e como saber se é de Deus ou se não é? Só com discernimento de espírito. Pastor, e como ter discernimento do Espírito? Só conhecendo quem é o teu Senhor, só se relacionando com Ele. Isso não é aula bíblica, isso não é curso de teologia, isso não é doutrina da igreja. Não, é só relacionamento íntimo. Porque a Bíblia diz que o Espírito testifica no Espírito. Carne não fala com o Espírito, o Espírito fala com o Espírito. Para termos discernimento do Espírito, uma vez eu me lembro que, já tem muito tempo atrás, uma menina chegou aqui na igreja muito cheia de problema e tal. Aí um dia trouxeram ela, o pastor Lucas vai lembrar disso. Trouxeram ela lá no gabinete, vamos fazer uma libertação. Aí estamos lá orando. Aí expulsa demônio daqui, expulsa demônio dali e tal. Aí de repente,
nada de mudar, nada de mudar. E aí eu fui para um canto e falei: Deus, me dá discernimento de espírito, me ajuda a entender o que está acontecendo. Aí na hora o Senhor falou comigo: isso não é espírito, isso é carne. Aí na hora eu cheguei para ver assim: fulana. Aí ela: oi. Falei: deixa eu te dizer uma coisa, eu não estou aqui para brincar com você. Eu tenho família, eu sou um homem de Deus, eu tenho muitas coisas para fazer nessa casa. Se você quer brincar, esse não é o jardim de infância. Aqui é a casa do Senhor. Que você nunca mais faça isso. Ah, meu pastor, me desculpa. Eu não te desculpo. Eu só peço que você nunca mais faça isso. Se a gente não tem discernimento de espírito, a gente fica ali 40 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas expulsando um demônio que não está ali. A gente perde tempo. E eu tenho dito nesta casa, a pior coisa que tem é você perder tempo com coisas que roubam o teu tempo. Quando você perde tempo, na verdade não é nem perder tempo, quando você investe tempo em coisas que são reais, isso não é perder tempo, é investir tempo. Agora, quando você gasta as tuas forças com coisas que são meninice, isso é roubador de tempo. O que Acabe estava falando para ele é o seguinte: você é o perturbador, você é o roubador de tempo. Ele falou: não, quem faz isso é você. Você está me dando o título que é teu. Porque um homem de Deus, uma mulher de Deus precisa ter discernimento de espírito. Então Elias, quando ele cresce naquele ambiente, ele sabia que Jeová era Deus. E agora quando ele vê aquela confusão no meio de Israel, ele fala assim: Deus levanta ele e fala assim: agora chegou o tempo, Elias, de você voltar lá e dizer para eles quem eu sou. Eu queria que você tentasse, porque quando a gente lê a Bíblia é uma coisa, mas a gente tentar imaginar a cena. Imagina no Monte Carmelo, uma multidão de pessoas, 99% das pessoas que lá estavam serviam a Baal, e somente 1% dessas pessoas servia a Deus, a Jeová. Elias não estava intimidado, porque quem sabe, quem carrega o que carrega, não fica intimidado em ambiente. Um homem de Deus e uma mulher de Deus não se intimida com pessoas manifestadas. Um homem e uma mulher de Deus entende perfeitamente que aquela manifestação que está na vida do outro está preocupado com aquilo que você carrega. A palavra de Deus chega ao ponto de dizer que aquele que está em nós é muito maior do que aquele que está no mundo. Aquilo que eu e você carregamos dentro de nós, eu queria que você tentasse imaginar um Deus que é criador dos céus e da terra, chegar a ponto de se diminuir para entrar dentro de mim, dentro de você, para fazer uma grande obra. Esse Deus que me deu vida, te deu vida, que quer mudar a nossa história, Ele habita dentro de nós. E eu te pergunto, como que nós vamos ter medo de um espírito maligno que tenta nos acovardar? Quando a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não é que as portas do inferno vão ficar empurrando a igreja, vai ficar encurralando a igreja. Não. A igreja vai encurralar as portas do inferno, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Agora, que igreja é essa? É uma igreja avivada, é uma igreja cheia do Espírito Santo. É uma igreja, não adianta falar em línguas no domingo e não fechar a língua na segunda-feira. É uma igreja que está cheia da glória de Deus queimando, que chega em ambiente e percebe. E o Senhor fala assim: ei, está vendo aquele meu servo ali? Faz isso por ele. E muitas pessoas vão condenar o que você faz, mas não tem a ver com o que eles pensam, tem a ver com aquilo que o Espírito fala contigo. Você consegue entender? Nós precisamos ser movimentados pelo Espírito. Nós precisamos ser conduzidos por aquilo que Deus está fazendo. Eu não quero ser uma igreja cheia de gente vazia. Eu quero ser uma igreja cheia de homens e mulheres que queimam por dentro. Quem subirá ao santo monte do Senhor? Mas a pergunta é: quem permanecerá nele? Porque subir ao monte muitos sobem, mas permanecer nele somente aqueles que continuam queimando por dentro. Permanecer no monte somente aqueles que têm desejo e fome de Deus. Eu estava com a minha família, eu amo estar com a minha família, mas eu confesso para vocês que eu estava doido para voltar para cá, porque eu amo falar de Jesus, eu amo pregar a palavra. Um domingo eu fui lá na igreja Lagoinha, assisti lá o pastor Vitor Hugo. No outro domingo eu fui na primeira igreja batista de Orlando, para ouvir a mensagem, porque quem realmente ama o Senhor, por mais que esteja de férias, não esquece quem era, mas continua sendo a pessoa que sempre foi. Nós precisamos queimar todos os dias. Jesus não pode ser o meu Jesus do domingo. O meu Jesus tem que ser de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sábado também.
O meu Jesus é aquele que precisa falar no meu coração e eu estar em ambientes e falar assim: ei filho, deixa eu te falar, esse lugar não é para você. Sai daí que esse lugar não é para você. Você precisa chegar em lugares e o Espírito Santo te incomodar e você perceber que não tem nada a ver contigo. Ah, pastor, mas não tem nada a ver, meus amigos estão todos ali. Os profetas também estavam lá, Obadias estava lá em Israel, mas Elias não estava lá. Existe um tempo para todas as coisas. Obadias estava lá em Israel porque afinal de contas ele foi usado, você leu comigo, ele era temente ao Senhor. E toda pessoa que é temente ao Senhor, Provérbios 1:7, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Obadias era um homem temente a Deus, ele tinha sabedoria, e por isso ele investiu tudo que ele tinha para esconder os profetas, sustentar os profetas com água e pão. Jezabel queria matar todos eles, e Obadias escondia os profetas. Deus vai levantar pessoas nesse tempo para esconder pessoas, mas Deus vai levantar também pessoas nesse tempo para poder empoderar outras pessoas. Deus vai levantar pessoas nesse tempo para poder trazer identidade para quem não tem identidade. Deus vai levantar nesse tempo homens e mulheres cheios do Espírito para tocar nas pessoas e não dar um testemunho quem é Jesus, mas mostrar para eles de fato quem Ele é. Faz sentido para você? Confesso para você que eu voltei muito preocupado. Interessante que a gente fica fora, e quando a gente fica fora, a gente consegue ver de fora o que está acontecendo dentro. E não estou falando de dentro da igreja, amém? Estou falando no nosso país. A gente está vivendo uma loucura. Pessoas corretas sendo julgadas para serem presas. Pessoas que roubaram a vida inteira estão sendo libertas. Esse é o país que você e eu vivemos. O errado virando certo e o certo virando errado. E se nós não olharmos para o alto, se a nossa esperança não for o Senhor, a gente pira nesse país. A gente pira, a gente desanima. E por isso que você leu comigo que a fé de muitos, o amor de muitos vai esfriar. Sabe por que vai esfriar? Porque as pessoas estão vendo que elas lutam e não vale a pena. E deixa eu dizer uma coisa, vale a pena. Vale a pena porque o final não é nessa terra, o final é na eternidade com Cristo. Vale a pena. Não deixe de ser quem você é. Vale a pena. Vale a pena. Apocalipse 21 diz que a nova Jerusalém vai descer do céu. Isso aqui é um momento que nós estamos de transição. Nós aqui na terra, nós precisamos entender isso, igreja. Nós somos um espírito que vai vivificar para sempre. Nós estamos habitando um corpo por um tempo finito, um tempo que começou e um tempo que vai terminar, mas o nosso espírito ele vai viver para sempre. E o nosso espírito é que vai determinar para onde que nós vamos, se é para a eternidade com Cristo ou para outro lugar que você sabe qual é. E nós precisamos entender e buscar ao Senhor, lutar com todas as nossas forças. Não estou falando de lutar para a nossa salvação, lutar para que nós possamos pregar o Evangelho para as pessoas que não conhecem Jesus. Amém? Porque a salvação não tem a ver contigo e comigo. A Bíblia diz que pela graça eu sou salvo mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Efésios 2:8. Então a graça de Deus é que nos faz sermos livres. Mas nós precisamos entender que nós estamos vivendo nesse mundo tenebroso, e esse mundo não pode mudar a identidade que Cristo colocou sobre nós. Precisamos ser homens melhores. Vocês precisam ser mulheres melhores. Ah, mas é meu jeito de ser, então muda. Ah, mas eu sou assim porque o fulano faz assim. Mas peraí, porque o outro faz assim, tu vai continuar fazendo? A minha mudança não depende da mudança do outro. O meu desejo de mudar não tem a ver com o outro. E deixa eu te dizer mais uma coisa nessa manhã. Você que pensa que você está certo, você nunca vai mudar. Nós precisamos entender, igreja, que todos nós somos pecadores, todos sem exceção, e carecemos da glória de Deus. Precisamos da misericórdia do Pai. Se nós não entendermos isso, nós nunca vamos mudar. Ah, pastor, mas eu sou um homem bom. Se torna um homem melhor. Eu sou uma boa mulher. Se torna uma mulher melhor. Luta contra aquilo que você sabe que você tem que precisar lutar. Isso é síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Nós precisamos ser transformados pela glória de Deus. Então Elias agora ele marca um encontro lá no Monte Carmelo.
leva todo mundo, Acabe. Faz o seguinte, pega todos os profetas, bota todo mundo no monte, e a gente vai ter agora uma conversa. Agora a gente vai colocar em pratos limpos quem é Deus desse lugar. Se for realmente Baal, todo mundo vai servir a Baal. Mas se for Jeová, todos precisam se curvar a Ele. E eu amo esse texto, porque esse texto eu não vou conseguir destrinchar ele todo, porque ele é grande. Mas eu amo esse texto, e tem um momento nesse texto que mexe muito comigo. Então disse Elias a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E reparou, preste atenção nisso. Antes de Elias fazer qualquer coisa, antes de Elias clamar ao Senhor, antes de Elias pedir para que fogo descesse do céu, a primeira coisa que Elias faz, Elias reparou o altar do Senhor, que estava, deixa eu te dizer uma coisa, se nós não repararmos o altar, o fogo não desce do céu. Se nós não reconstruirmos algumas coisas que estão aqui dentro, o fogo não é manifesto. Antes de Elias orar ao Senhor, antes de Elias pedir alguma coisa ao Senhor, Elias sabia que precisava ser feito alguma coisa da parte dele. Tem coisas que cabe a Deus fazer, mas tem coisas que depende de você para que seja feito. Tem coisas que Deus está esperando só um posicionamento teu. Lembra quando Jesus chega lá em Betânia? Lázaro estava morto há 4 dias. Aí disseram para ele, aonde que ele está? Levaram ele até o túmulo. Aí a primeira coisa que Jesus fala, Jesus não olha e fala assim: Senhor, eu sei que tu me ouves, Lázaro, vem para fora. Não, a Bíblia diz que Jesus fala para ele o seguinte: tirai a, porque tem coisas que nós precisamos fazer, e tem coisas que cabe ao Senhor fazer. Então Elias, ele restaura o altar, ele reconstrói o altar, ele arruma. Em outras palavras, ontem eu estava escutando a mensagem do meu pastor, ele falou uma coisa interessante. Ele falou o seguinte, que o altar não é feito de tijolo, porque tijolo é tudo igual. O altar é feito de pedra, que são diferentes, elas vão se encaixando uma na outra. As pedras somos nós, somos diferentes em muitas coisas, mas todos nós temos o mesmo Espírito. E essas pedras, se elas não se conectarem, não se encaixarem uma na outra de uma forma perfeita, o altar cai. Se essas pedras não se conectarem, não tiverem forma, o altar não consegue ficar de pé. Por isso a palavra de Deus diz que aonde há unidade, Deus libera a bênção. Se não tiver unidade, não adianta sermos grandes se não formos unidos. Não adianta sermos uma igreja que tem um nome se não tivermos uma identidade. E uma identidade não está com aquilo ligado a Belém, está aquilo ligado a você. Porque a Belém não é esse prédio, a Belém sou eu e você. A Belém somos nós. Daqui a alguns minutos nós vamos sair por esse prédio. E quando sairmos desse prédio, não deixa de ser um prédio. Isso não é uma igreja, a igreja somos nós. E a igreja de Cristo na terra, ela está sendo muito mal falada, porque as pessoas querem falar de Jesus. Você deve ter visto, eu vi também pastores indo para a avenida, quer dizer, se dizem pastores, eu não estou aqui para julgar ninguém, mas indo para a avenida para desfilar, porque diz que não tem nada a ver. Deixa eu dizer uma coisa, tem tudo a ver. O meu Senhor, o teu Senhor, Ele tem ciúmes de mim e de você. Ele não esquece só para Ele, Ele não nos divide com ninguém. A Bíblia chega ao ponto de dizer que nós somos propriedade exclusiva dEle. Nós somos uma nação santa, um povo eleito, sacerdócio real, pedra escolhida pelo Senhor. Nós fomos chamados por Deus para uma grande edificação. Nós precisamos entender os chamados que o Senhor tem na nossa vida. E por que nós fomos enxertados nesta terra? Nós não fomos colocados numa geração errada. Nós fomos colocados na geração perfeita. Eu não sei se para você faz sentido, mas cada dia mais, eu não quero te assustar, cada dia mais eu vejo Jesus voltando. Está muito mais perto do que nós imaginamos. Os sinais estão todos aí. E a Bíblia diz que nem o Filho, nem Jesus sabe a hora de voltar, somente o Pai. Vai chegar um momento em que o Pai vai dar uma ordem agora, e Ele vai descer para buscar a igreja.
E que igreja é essa, pastor? Uma igreja toda suja, uma igreja cheia de lama? Não, a minha Bíblia diz, não sei a tua, que é uma igreja ataviada de branco, sem mancha, sem ruga e sem defeito. Não uma igreja perfeita, mas uma igreja arrumada, uma igreja que está disposta a ir para um casamento. Uma noiva, quando vai casar, ela não casa de qualquer jeito, ela se arruma. Ela tem o dia da noiva, ela tem a maquiagem, ela tem os fotógrafos, ela tem todo um aparato, porque a noiva sabe que é o dia mais importante da vida dela. Esse dia está chegando, igreja. Não sei se faz sentido para você, esse dia está chegando. Esse dia está chegando. Elias, quando chega lá em cima, ele repara o altar. Primeiro ele deixa lá, ele fala assim, ó, fala mais alto, que eu acho que o Deus de vocês não está ouvindo, ele pode estar dormindo. Fala mais alto aí. Aí a Bíblia diz que os profetas de Baal, eles começam a se cortar. Porque pessoas que não conhecem o Senhor, elas vão tentar fazer de tudo para poder chamar a atenção daqueles que elas nem sabem quem é. E a gente tem que ter misericórdia dessas pessoas, porque muitos deles adoram a um Deus, achando que estão adorando ao verdadeiro Deus. Outros a gente sabe que adoram porque querem adorar, mas muitos estão ali pelo engano. Então eles começam a se cortar, e ele fala assim, fala mais alto que ele pode estar dormindo. E depois que eles estão cansados, eles ficaram horas tentando e não conseguiram, porque o fogo não descia. Aí agora eles falam assim, Elias, a gente cansou, agora é a tua vez. Eu queria que você tentasse imaginar a cena. Só de profeta tinha 850 ali. Fora Acabe, Jezabel devia estar ali também, devia estar todo mundo ali. E aí agora Elias está contra uma multidão, mas Elias entendeu que aquele que está com ele é maior do que aquele que estão com os outros. Elias entendeu que não era a quantidade de pessoas que iria intimidá-lo de quem ele era, porque um homem, uma mulher que conhece a sua verdadeira identidade em Cristo, não se intimida diante das adversidades da vida. O mundo vai se levantar contra você e vai dizer para você muitas vezes que você não vai conseguir, mas não tem a ver com aquilo que o mundo fala, mas tem a ver com aquilo que Cristo fala dentro de você. Quando você tem uma voz dentro de você te impulsionando para fazer alguma coisa, não é ninguém que vai dizer para você o que você vai deixar de fazer. Por isso que a cidade de Belém, a gente quando olha para a foto, a gente comprou um terreno de 10 milhões de reais, sem ter condições de comprar. Já pagamos 9. Dos 9, a gente já conseguiu aí mais uns 300. Faltam praticamente uns 700, 600 mais ou menos. E eu tenho certeza, a gente tem poucos dias agora, porque agora já foi para o registro de imóveis. Pastor, você está desesperado? Diante de Deus, não estou. Porque tem uma voz aqui dentro que diz para mim, eu vou fazer. Eu vou fazer. Não tem a ver com a minha capacidade, com a tua. Se eu fosse consultar um empresário, estou pensando em comprar um terreno para a igreja. É mesmo? É. Quanto é que você tem? Ah, eu tenho 3. Custa 10. Eu tenho que pagar 7 em um ano e 2 meses. Compra não, cara. Não vai conseguir não. Se eu consultasse um economista, o melhor deles, ele ia perguntar para mim assim, como é que é a entrada da igreja? É tanto. Quanto é que sobe? É tanto. Ih, cara, esquece. Tu vai levar 10 anos para poder construir isso aí. Mas existe uma voz aqui dentro que fala mais forte do que qualquer economista. Existe uma voz aqui dentro que me impulsiona todos os dias, dizendo para mim o que ele vai fazer e o que ele vai deixar de fazer. E quando você escuta essa voz, é igual Elias, chegou no Monte Carmelo, todo mundo, cara, eles vão te intimidar. Fica tranquilo, eu não estou sozinho. Eu fico imaginando Elias ali no Monte Carmelo. Aí isso me faz lembrar de Eliseu. Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Meu Senhor, nós estamos cercados. Eles cercaram aqui Dotã. Nós estamos cercados, nós vamos morrer. Aí Eliseu fala assim, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. A Bíblia diz que quando os olhos de Geazi se abriram, carruagem, cavalos, carruagem, tudo em volta.
os anjos do Senhor tomaram aquele lugar. Se a gente pudesse enxergar o mundo espiritual, o que Deus está fazendo no mundo espiritual em nosso favor, nós não teríamos medo de encarar as adversidades da vida. Nós precisamos entender que esse livro não é um conto de fada. Esse livro é real, é a boca do próprio Deus falando contigo e comigo. A Bíblia diz que se nós obedecermos, lê Deuteronômio na tua casa com calma, se atentamente obedecerdes ao Senhor teu Deus, tudo te irá bem. Se atentamente obedecerdes ao Senhor teu Deus, tudo te irá bem. Pastor, então por que não está indo bem? Porque atentamente você não está obedecendo. Elias chega lá, ele repara o altar. Aí ele fala assim, agora é minha vez, né? Faz o seguinte, pega a água. Elias, você está louco, cara? Israel está com falta de água. Pega água. Ele faz umas canaletas em volta do altar. Joga água aí. É muita ousadia, Elias. Descer fogo do céu já é difícil. E se tu colocar água, a água apaga o fogo. Coloca água. Sabe por que coloca água? Deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida. Porque o meu Deus e o teu Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Porque se descer fogo do céu, já era um milagre. Mas agora o fogo consumir a água, é mais milagre ainda. E aquilo que Deus está para fazer na tua e na minha vida, eu não estou aqui te lançando um jargão. É algo muito maior do que eu e você podemos imaginar. Coloca água, encheiro de água. Pega mais água. Elias, tu está de brincadeira. Pega mais água. Porque eu cresci entendendo que Jeová é Deus e não é Baal. Jogaram mais água. Agora chega, Elias, vai lá para a tua vez. Pega mais água e joga mais água. Encharca tudo, até tudo ser completamente ficar encharcado. Em outras palavras, cria uma piscina aí nesse lugar. Mas Elias, o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. E a necessidade de Elias naquele momento não era ganhar dinheiro. A necessidade de Elias naquele momento não era sair de um problema dele. A necessidade de Elias naquele momento era provar para uma nação quem era o Deus de Israel. Então ele fala assim, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não vou só dizer para vocês quem é o Deus dessa nação, mas eu vou mostrar para vocês, para que vocês vejam os milagres acontecendo. E a Bíblia diz que Elias, ele não ficou muito tempo orando. Ele simplesmente levanta a sua voz, ele clama aos céus e ele pede para que o Senhor libere fogo sobre o altar. Continua, coloca para mim lá o versículo 31 em diante. E Elias tomou 12 pedras conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor dizendo, Israel será o teu nome. 32. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse, enchei de água 4 cântaros e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse, fazei-o segunda vez. E fizeram segunda vez. Disse ainda, fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. E ainda até o rego encheu de água. Em outras palavras, estava uma piscina em volta do altar. Sucedeu, pois, Jesus, chorando, robachê. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares do profeta, Elias se chegou e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra, Elias não diz conforme a minha palavra agora, porque quando faltou chuva ele diz conforme a minha palavra, agora ele diz conforme a tua palavra, fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego.
e que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eu quero dizer para você essa manhã, Belém, só o Senhor é Deus. Eles adoram a outros deuses, eles levantam altares para outros deuses, mas deixa eu te dizer uma coisa: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Não existe outro Deus além dele. Ele é que fez os céus e a terra, é Ele quem te dá fôlego de vida, Ele é o único Deus que pode te tirar da situação em que você se encontra. Pastor, e como eu faço? Dobra o teu joelho, faz como Elias, segundo a tua palavra. Deus não criou filhos para passar necessidade na terra. Deus não criou homens e mulheres para passar necessidade na terra. Se nós pararmos para refletir, a maioria dos nossos problemas são causados por mais escolhas nossas. Deus não, mas mesmo com as nossas más escolhas, Deus tem misericórdia de nós. Deus é fiel. Deus é fiel para fazer infinitamente mais. Só o Senhor é Deus. E esse Rio de Janeiro precisa ver quem é o Senhor. Mas vê como? Vê como? A gente fazendo o que eles fazem? Não. A gente condenando o que eles fazem? Também não. A gente construindo certo do lado daquilo que está errado. A gente levantando um verdadeiro altar do lado de altares que estão completamente com pedras caídas. Nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo. Eu não estou pedindo para você ser perfeito, porque eu também não sou. Tu acha que de vez em quando eu não dou meus gritos? Tu acha que de vez em quando eu não tenho a minha mazela como você? Tu acha de verdade? Mas quem me conhece, eu amo o Senhor de todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu ser. Eu vivo nessa terra crendo em cada uma das promessas que Ele fala nesse livro. Eu, quando estou diante de uma grande situação, uma luta, eu não fico querendo fugir dela. Eu olho para o alto e falo: eu vou passar por isso, porque eu te amo tanto. E a minha vida não tem a ver com as minhas necessidades, mas tem a ver com a tua promessa. Você está comigo aqui nessa manhã? O desejo do meu coração, eu tenho dito nessa casa, é que você seja apaixonado por Jesus. De tudo que eu te falo aqui, seja apaixonado por Jesus. Que Jesus seja o teu tudo. Porque quem é apaixonado faz loucura. Quem é apaixonado não deixa o seu eu tomar conta e fazer as suas vontades. Quem é apaixonado pensa sempre no outro. Quem ama de verdade, eu tenho falado aqui nessa casa, que o Evangelho não é sobre nós, é sobre o outro. Porque quando a gente anda com Jesus, não é para que Jesus sacie as minhas necessidades. Não, não. É para que eu cumpra o propósito dele na minha vida. Posso falar uma coisa? Tem alguns momentos que dá vontade de desistir. Tem alguns momentos que eu sou como você. Mas quando eu olho para a cruz, quando eu olho para Jesus, Ele continua me dando força para continuar caminhando. Os dias atuais não vão te destruir. A promessa que o Senhor tem sobre a tua vida é muito maior. Obrigado. É muito maior do que aquilo que o mundo tenta colocar sobre você. Eu quero te convidar a ficar de pé. É tão louco porque eu fico pregando, mas eu começo a falar de Jesus, eu me emociono tanto, porque eu sou enlouquecido por Ele. Gratidão é uma coisa que eu aprendi a carregar no meu coração. Eu sou muito grato às pessoas que me ajudam. Eu sempre fui. Pessoas que me ajudaram durante a minha história de vida, tanto no meu trabalho quanto na minha vida.
Eu sou muito grato a essas pessoas. E se eu sou grato a essas pessoas, imagine aquele que me libertou do império das trevas. Eu ontem fui para o Maracanã com meu filho. Fui eu, meu filho João, meu irmão e o Marcelo, um irmãozão nosso aqui. E na volta a gente resolveu voltar pela Quinta da Boa Vista. Aí eu passei ali pela triagem ali, Ana Nery, quem conhece aquela área ali? Eu sei que pouca gente conhece, mas tudo bem. Passando pela Ana Nery ali. Aí eu passei em frente à minha rua, onde eu morei. Gente dentro, E aí a gente veio dentro do carro conversando e a gente veio contando pro Marcelo, eu e meu irmão, como a gente era louco, como a gente era maluco. Aí o meu irmão chegou uma hora e falou assim: Marcelo, de verdade, a gente não sabe nem como a gente chegava em casa de tão bêbado que a gente andava, cara. Era do Senhor conduzir o nosso carro sem a gente saber. A gente nunca bateu de carro, nunca teve um acidente feio. Já era misericórdia de Deus sobre a nossa vida, a gente não sabia. A gente era louco. Então, se eu sou grato às pessoas que me ajudaram na terra, imagina a gratidão que eu tenho por um Deus que me tirou desse lugar. Enquanto eu tiver fôlego de vida, eu vou com toda a minha força falar do nome dele, falar das obras que ele pode fazer. Dificilmente você vai ver aqui desse altar eu dizendo para você que Deus vai te enriquecer. Ele pode te enriquecer? Claro que ele pode, ele é Deus. Mas você vai me ver falar muito aqui que ele te ama como tudo que ele tem, e que o desejo dele, muito mais do que te prosperar, é te levar para morar com ele. Daqui a alguns anos, muitos anos, se Deus permitir, se ele não voltar antes, nenhum de nós vai estar mais aqui. Mas a pergunta é: o que nós temos construído para a geração que vai ficar? Qual o legado que nós temos deixado para as gerações que estão vindo? Porque a gente perde muito tempo e a gente tem que trabalhar. O trabalho enobrece um homem, mas a gente perde muito tempo trabalhando para produzir, acreditando que a produção dos nossos braços vão sustentar a vida dos nossos filhos no futuro, e não vão. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, se na tua casa não tem paz, você é a pessoa mais infeliz da terra. Você pode ter os melhores carros e as melhores casas, se Jesus não habita dentro do teu lar, aquilo é um turbilhão de problema. Você pode ter tudo que um homem quis conquistar, mas se infelizmente os teus filhos resolveram ir para as drogas, de que adiantou tanto trabalho e tanta produção? Que esse momento eu e você possamos refletir sobre os dias atuais e pensar naquilo que nós estamos deixando para a vida dos nossos. Eu dentro do carro falei com meu filho na volta. A gente começou a falar, conversar e aqui eu estou fechando. Entrou o assunto da minha mãe. E eu estava dizendo para ele que as coisas acontecem e muitas vezes a gente não entende. Eu tinha tudo para ficar irado com Deus, porque afinal de contas minha mãe estava indo para a igreja. Mas tudo tem um propósito. Hoje eu não entendo, mas um dia eu vou entender. Feche seus olhos, por favor. Te amamos, Jesus. Tu és o amor da nossa vida. Tu és o Todo-Poderoso, o grande eu sou. Tu és o começo de tudo. Tu és o final também. A minha oração nesse final de manhã
é que o Senhor firme os nossos pés, de modo que não possamos nos desviar do teu caminho. Abre o nosso entendimento. Fala conosco, Senhor. Fala conosco de uma forma tão profunda, Deus, para que possamos entender de verdade tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesse tempo. Esse mundo é mau, Deus. A tua palavra diz que o mundo jaz ao maligno. Nós vivemos neste mundo, mas a tua palavra diz que nós não somos dele. Somos peregrinos, Pai, numa terra que não é nossa. Nos ajuda a entender um pouco mais do céu. Nos ajuda a conhecer mais as coisas espirituais. Porque quando nós conhecemos as coisas espirituais, as coisas naturais são apenas um detalhe para nós. Rasga o nosso entendimento nesta manhã, Espírito Santo. Fala conosco, Espírito Santo, eu te peço nessa manhã. Nos ajuda a entender muitas coisas que ainda são difíceis de serem entendidas. Que possamos parar de questionar quem tu és, e que possamos cada dia mais te adorar com toda a nossa força. Move o nosso coração, Senhor. Inclina o nosso coração para ti. Assim como Elias, num tempo difícil, tinha certeza quem tu eras. Nos ajuda como igreja, Deus, a nos conscientizar de que o mesmo Deus que fez lá no Monte Carmelo é o mesmo Deus que está aqui presente nesta manhã da Belém. Derrama sobre nós a tua graça. Talvez nesta manhã não desça fogo do céu, Senhor, mas que desça a tua glória sobre nós. Pois um ambiente tomado pela tua glória, ele é palpável, Deus. Famílias reunidas, Pai, que estão passando momentos difíceis. Pessoas, Pai, que estão atravessando momentos delicados. Eu quero orar por essa pessoa nesta manhã, Pai. Vem com a tua intervenção divina, Deus, e faz um milagre sobre a vida do meu irmão e da minha irmã, Pai. Levantamos um clamor pela vida do Wagner, Pai, o nosso cantor, Deus. Ele é um príncipe, Pai, Deus, teu Pai. Ele é puro, Deus, não tem maldade no coração. Eu peço a Ti agora, nessa manhã, Pai, a Tua palavra em Salmo 107, versículo 20, diz: enviaste-lhe uma palavra e o livraste daquilo que era mortal. Nós enviamos uma palavra agora até aquele hospital, Deus, e liberamos uma palavra de cura sobre a vida do Wagner, Pai. Tira ele de lá, Deus. Se necessário for, faz uma transfusão sanguínea do teu sangue no dele, Pai. Que toda bactéria, Pai, qualquer tipo de vírus, Pai, que tenha se alojado no organismo do teu filho, seja dissipado, Pai, pela tua glória. Eu oro para que hajam famílias restauradas neste lugar, Deus. Que homens e mulheres se conscientizem, Pai, de que os seus prazeres mundanos não valem a pena, Deus. Que um dia, Pai, todos nós, a tua palavra diz que todos nós, sem exceção, estaremos diante de Ti para prestar contas, Pai. Tem misericórdia de nós, Deus. Nos cerca com teu sangue nessa manhã. Leva-nos para os nossos lares, Pai, debaixo da tua proteção e da tua graça.
Que o teu anjo, Deus, vá diante de nós, nos conduzindo pelo único e verdadeiro caminho. Que as doces consolações do teu Espírito estejam presentes todos os dias, Senhor. E que possamos viver as tuas promessas, Pai. Eu abençoo a tua igreja, Pai. Eu abençoo o teu povo. Despeço eles, Pai, nesta manhã. Que eles possam estar debaixo da tua graça, em nome de Jesus. Amém e amém.